Bom, vamos dar continuidade ao nosso tema de doutrina da providência. Vamos repetir aqui os temas que a gente está tratando, que a gente vai colocar, as perguntas: por que Deus fez o universo, como Deus governa o universo que Ele criou e em que sentido nós podemos dizer que a vontade é livre e ainda existem limites para essa vontade. Então já vimos algumas questões sobre a doutrina da providência, passamos por alguns tópicos da confissão de fé e vamos ver mais alguns hoje. Vimos o que algumas religiões, filosofias pensam sobre isso, ainda vamos ver outras, se der tempo hoje, se não na próxima semana. Falamos sobre como o Espiritismo em si, no geral, enxerga a doutrina da providência. As Testemunhas de Jeová, os Mormons, passamos por isso semana passada. Hoje vamos dar sequência com mais um trecho da confissão de fé. Nós vamos abordar bastante a confissão de fé ao longo dos nossos estudos de teologia sistemática, por questões óbvias, porque faz parte da nossa confissão de fé e porque nós vamos estudar aquilo que nós cremos. Então, nada mais óbvio do que a gente citar por muitas vezes a nossa confissão de fé. Então, nós vamos ver lá na confissão de fé de 1689, confissão de fé batista, mais um trecho onde diz: a onipotência, a sabedoria inescrutável e a infinita bondade de Deus se manifestam na providência, de um modo tão abrangente que o seu conselho determinado se estende até mesmo a queda no pecado e a todos os outros atos pecaminosos, sejam de homens ou de anjos. Isto envolve mais do que uma mera permissão, porque Deus, muito sábia e muito poderosamente, limita, regula e governa. Então vamos ver, hoje temos aqui umas reticências, isso quer dizer que no tópico seguinte aqui nós vamos ter sequência deste trecho aqui, tá? Então os irmãos se acomodem, se comportem. Se vocês leram aqui e ficaram meio desconfortáveis, espero que não, né? Mas o texto aqui está nos falando que Deus, Ele é onipotente, que Ele tem uma sabedoria infinita acima do nosso entendimento, Ele é bondoso. E na doutrina da providência se manifesta isso de uma forma muito abrangente, que o conselho determinado dele abrange todas as coisas, ou seja, até a questão da queda, do pecado. Deus não estava lá olhando e pensando: poxa, já estou pensando num plano B, no que eu vou fazer, já que o ser humano estragou tudo aquilo que eu fiz, eu não sabia que ele poderia fazer isso, né? Aquela coisa meio que existem algumas doutrinas, algumas seitas ou até pessoas que se dizem cristãs dentro da teologia do processo, do teísmo aberto, que dizem que Deus escolheu não saber algumas coisas, né? Deus chegou: poxa vida, por que Adão fez isso? E agora? O que eu vou fazer? Já sei, vou providenciar um meio de salvação para eles. Não é assim. Deus não apenas sabia, mas Ele decretou que as coisas seriam assim. Ele estava no controle de todas as coisas, está no controle de todas as coisas, esteve no controle quando da queda, tanto de homens quanto dos anjos. Então Deus, como o texto diz aqui, limita, regula e governa. Um texto para nós olharmos quando fala desta sabedoria inescrutável de Deus, né? De que nós não conhecemos plenamente, é o texto de Romanos 11, e nós conhecemos tão bem dos versículos 32 em diante, do versículo 32 ao 34. Romanos 11, 32 ao 34. Diz assim: porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. A profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ele fala: olha, Deus... O plano de Deus é algo que nós não conseguimos compreender plenamente. É só nós olharmos desde o capítulo 9 de Romanos
onde Deus está falando ali que nem todos de Israel são israelitas, e ele vem falando que ele aborreceu a Esaú e amou a Jacó, de que ele endureceu o coração do faraó, que ele endurece o coração de quem ele quer. E o texto ali vai nos mostrando então a soberania de Deus na salvação, vem mostrando Deus tratando com Israel, rejeitando a Israel, falando no capítulo 11 de que Israel havia sido rejeitado, de que nós fomos enxertados nesta oliveira, e de que Israel poderia sim ser restaurado se voltasse para o Senhor, de que nós não deveríamos nos exaltarmos por nós mesmos, porque nós fomos enxertados nesta árvore. Então o Senhor fala de toda a sua graça, de toda a sua misericórdia, e ele fala aqui então desta questão da igualdade, de que Deus colocou a todos debaixo da desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. E aí o apóstolo Paulo fala a profundidade do conhecimento de Deus, da sabedoria de Deus, quão insondáveis são os seus caminhos, como eles são inescrutáveis os seus caminhos, e quão insondáveis os seus juízos. Como Deus é grande, como é profundo o seu conhecimento, como é vasto, como é amplo, infinito. Esta é a sabedoria de Deus. Então Deus tem o controle de todas as coisas. E nós vamos ver, inclusive no Antigo Testamento, como Deus limita, regula, governa todas estas coisas. Nós vamos ver um texto que talvez alguns de vocês olhem e fiquem um tanto quanto curiosos, ou como nós falávamos na época de seminário, ficar um pouco em crise com relação a isso. Segundo Samuel, o segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, versículo 1. Diz assim: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Aqui o texto está falando que Deus incita Davi a levantar o censo, e logo depois Davi é punido por causa disso, porque ele tinha feito isso. Nós vamos pegar um texto paralelo a esse, que está lá no primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Diz assim: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Ora, mas o texto de 2 Samuel 24 está falando que Deus incitou Davi, e 1 Crônicas 21 está falando que Satanás incitou Davi. Os textos são contraditórios. O que está acontecendo aqui? Não, o texto não é contraditório. O que a Bíblia nos fala é que Deus limita, regula e governa, inclusive as forças do mal, inclusive Satanás. Deus usa Satanás para cumprir os seus planos. Isso é óbvio, gente. Satanás, ele não tem um livre-arbítrio. Ele não é livre para fazer o que ele bem entender. Ele faz o que Deus quer. Ele cumpre os planos de Deus. Todos nós conhecemos a história de Jó. Não conhecemos? Quando Satanás chega até a presença de Deus, ele fala que ele veio de rodear a terra. Ele tem aquela conversa com Deus ali, e ele fala: olha, este homem, esse Jó, ele só é fiel a ti porque ele tem tudo aquilo que ele tem. Se ele não tivesse, ele negaria a você. E então Deus permite que ele vá até Jó, que ele faça tudo o que ele fez. Jó perde seus filhos, perde suas posses, perde sua saúde, e continua glorificando a Deus. Deus usa Satanás para cumprir os seus planos. Deus usa todas estas coisas. E nós vamos ver aqui, quando Davi vai levantar este censo, quando ele vai levantar este censo é para tentar ter um senso de segurança de que nós temos
um exército bom, nós temos um exército numeroso para nos defendermos. Só que quando nós olhamos nesse primeiro livro das Crônicas, nós vamos ver que já no princípio existe ali uma genealogia mostrando de como Deus era fiel com o povo de Deus, de como Deus havia cumprido as suas promessas, as promessas dadas a Abraão, de que ele sairia da terra dele, da parentela dele, que ele se tornaria um grande povo, de que ele seria uma grande nação, de que ele seria uma bênção, e ali vai mostrar toda as 12 tribos. Logo para frente vai falar das 12 tribos, de como eles eram numerosos. Depois disso vai falar de Saul, que havia sido escolhido como rei, mas é rejeitado como rei, né? Por não obedecer a Deus, por fazer aquilo que era a vontade dele, ele é rejeitado, e Davi é levantado em seu lugar, né? Há ali então uma restauração do povo de Deus, onde a arca se volta para o povo de Deus novamente, a arca que havia sido tomada antes. Se vocês não conhecem a história dos filhos de Eli ali, eles vão à guerra, levam a arca com aquela confiança de que com a arca eles venceriam a guerra contra os filisteus. Eles perdem a guerra, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morrem, né? A arca é apreendida pelos filisteus, há uma grande praga entre os filisteus ali. Eles colocam lá a arca dentro do templo de Dagon, a estátua de Dagon cai. Eles então pegam esta arca, colocam numa carroça lá e enviam novamente a Israel aquela arca. Então essa arca chega em um lugar, é uma história bastante louca. Ela chega num lugar, gera uma certa praga lá, eles mandam para outra cidade. Esta arca fica lá durante 20 anos mais ou menos, e depois Davi restaura, então traz esta arca de novo para o povo de Deus, para Jerusalém. Então em todo este tempo há uma restauração de tudo aquilo que havia sido corrompido por causa da desobediência de Saul, por causa da desobediência dos filhos do sacerdote Eli. E Davi começa a ter vitórias contra os reinos, vitória contra os reis da época. E se vocês olham o livro das Crônicas, várias vitórias acontecem. E quando chega neste ponto, Davi está num momento onde há aqui, nos capítulos anteriores, relatos de vitórias de Davi. Ele fala: vamos fazer um censo para ver se o nosso exército ainda é poderoso. E Deus então vai puni-lo. O texto aqui fala que no livro de Samuel vai falar que Deus incitou, mas no livro das Crônicas fala que Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi. Deus então usa Satanás para incitar Davi, para ele tentar achar a segurança dele nas coisas terrenas, nos soldados, naquilo que Deus havia feito por eles até aqui. Se vocês forem ler o livro das Crônicas, tem várias vezes falando que Deus venceu a guerra por eles, que Deus ia à frente deles, que era Deus quem conduzia o povo, que era Deus quem vencia a guerra. E aqui Davi acha que ele tem que fazer o censo para ver quão poderoso ele é. E então aqui há um castigo a Davi. Davi chega num ponto assim onde Deus fala: olha, você vai escolher um castigo. Então Deus dá ali 3 alternativas para ele do tipo de castigo que ele deveria escolher, né? O texto ali vai falar de 3 anos de fome, de ser perseguido, ou de 3 dias de peste, né? De 3 meses sendo perseguido pelos inimigos, ou de 3 dias de peste que o Senhor ia mandar a eles. Então o Senhor cumpre os seus planos através, inclusive, das forças do mal. Então ali, quando passam esses dias, aonde ele escolhe esses dias de peste que vão acontecer ali, se vocês forem ver nos versículos 12 em diante do capítulo 21, ele fala: ou 3 anos de fome, ou que por 3 meses sejas consumido diante dos seus adversários, a espada dos teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra,
e o anjo do Senhor causem destruição em todos os territórios de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de dar ao que me enviou. Que dilema, não? Então Deus fala: olha, você vai ser punido pelos seus pecados. E aí o que acontece? Ele escolhe ser punido pelo Senhor, 70.000 pessoas morrem ali, e depois disso Deus retira a sua mão sobre eles ali, para que eles não continuem sendo punidos. Ele dá uma oferta ao Senhor ali num lugar, ele compra um terreno, e naquele terreno ali era o terreno que seria construído o templo por Salomão. Então veja como Deus cumpre os seus planos, como Deus usa inclusive as forças maus de Satanás para cumprir os planos de Deus. Então tudo isso vai chegar aonde? Onde ele vai comprar uma terra, e onde esta terra ali será construído o templo que Salomão vai construir, e aonde o povo vai adorar a Deus. Então perceba como Deus regula, limita, governa todas as coisas. Então nós não devemos nos escandalizar. Olha, Deus usa todas as coisas. Deus usa sim. Ou você acha que o mal está livre por aí para fazer o que bem entender? Eu tinha um professor, e tem vários teólogos falando isso, que o Satanás é como um cão, que ele só faz o que Deus quer, ele só cumpre os planos que Deus quer. Ele não faz aquilo que ele quer, que ele bem entende. Eu sou rebeldão, mas ele é rebeldão. Mas ele não faz aquilo que ele quer. Deus fala: você pode fazer isso. Não pode, não vou deixar. Não vou permitir que você faça. Tudo que ele faz está nos planos de Deus. Por mais que você não compreenda isso, aquilo que Satanás faz, ele vai cumprir, inclusive com a vontade de Deus. Não tem nada, porque senão nós vamos olhar para Deus como se Deus estivesse cuidando daquele jovem infrator, onde ele sai quebrando tudo, roubando tudo, e Deus vai: por favor, não faça mais isso, e vai chegando, consertando, erguendo as coisas que ele derrubou, mandando para consertar aquilo que ele quebrou, e Deus todo desesperado: como é que eu vou fazer tudo isso? Como eu vou consertar tudo aquilo que você está fazendo? Não é assim. Deus controla, Deus regula, Deus limita. Se Deus não limitasse Satanás, nós não viveríamos num mundo sustentável. Este mundo acho que não existiria mais, certamente não existiria mais, se Satanás estivesse livre para fazer tudo o que ele quisesse. Este mundo não existiria mais. Deus regula sim. Deus não permite que ele faça o que ele bem entenda. Satanás deve obediência a Deus sim. Por mais rebelde que ele seja, por mais que ele não esteja debaixo da graça de Deus e já está condenado, e o inferno já está preparado para ele, mas ele não faz nada do que não esteja dentro da vontade de Deus. Vamos pegar mais um texto de 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Nós vamos ler este texto, irmãos, porque nós temos que conhecer a história da Bíblia, nós temos que conhecer a palavra de Deus para nós entendermos como Deus age. E esta é uma escola bíblica dominical, portanto nós temos que aprender sobre a Bíblia. Então nós vamos ler a Bíblia, nada melhor do que lermos a palavra de Deus. Segundo livro dos Reis, capítulo 19, do versículo 8 em diante. Prestem bastante atenção no que o texto vai nos falar. O texto aqui está falando dos assírios, que estavam intimidando Israel através do rei Senaqueribe, e este rei estava lhe falando então que ele iria invadir Israel, assim como ele havia invadido todas as outras terras ao redor, e que eles então deveriam se render, porque não haveria possibilidade alguma de eles se sustentarem diante dos assírios, do poderio assírio. O versículo 8 em diante fala assim: voltou, pois, Rabsaque e encontrou o rei da Síria pelejando contra Libna, porque ouvira que o rei já se havia retirado de Laquis. O rei ouviu que a respeito de Tiraca, rei da Etiópia, se dizia: eis saiu para guerrear contra ti. Assim tornou a enviar mensageiros a Ezequias, dizendo:
Assim falareis a Ezequias, rei de Judá: não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Síria a todas as terras, como o destruíram totalmente, e crês que tu te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezef, e os filhos de Éden que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Ele está falando aqui: olha, você acha que o teu Deus vai te livrar? Você já viu o que o rei fez com os outros territórios? Ele dominou todos, e você acha que o teu Deus vai livrar vocês? Os deuses deles não conseguiram livrá-los, e você acha que o Deus de vocês vai conseguir? Aí Ezequias faz o seguinte, versículo 14: tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina ao Senhor o ouvido e ouve. Abre, Senhor, os olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obras das mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ele ora ao Senhor, ele fala: Senhor, ouve, Senhor, vê por aquilo que eu estou passando. Eles fizeram tudo isso com os outros reinos, com os outros deuses, mas eles não são deuses. Tu és Deus, Tu és o verdadeiro Deus. E a partir do versículo 20, Deus diz o seguinte: então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Rei, o Deus de Israel: quanto ao que me pedistes acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele: a virgem, filha de Sião, te despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste? E contra quem alçaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos? Contra o Santo de Israel. Por meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros subi ao cimo dos montes, ao mais interior do Líbano deitarei abaixo os seus altos cedros, os seus cipestres escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Eu mesmo cavei e bebi as águas de estrangeiros, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Acaso não ouvistes que já há muito dispus eu estas coisas? Já desde os dias remotos eu tinha planejado? Agora, porém, as faço executar, e eu quis que tu reduzisses os montões de ruínas às cidades fortificadas. Por isso os teus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, e a erva verde, e o capim dos telhados, e o cereal queimado antes de amadurecer. Mas eu conheço o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no teu nariz, e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Ora, o rei Ezequias não teria a ousadia de falar isso se Deus não mandasse ele fazer. Os assírios eram o império da época, e eles se achegam ali e intimidam o povo de Deus, e ele fala: vocês não vão fazer coisíssima nenhuma, vocês vão voltar como uns escravos, como um bicho qualquer para a terra de vocês. Vocês não têm como nos intimidar, porque Deus está ao nosso lado.
porque Deus nos tirou do Egito, porque Deus secou os rios do Egito, porque Deus fez todas as coisas. E vocês não vão nos intimidar, vocês são arrogantes. Versículo 29 diz: isto te será por sinal, este ano se comerá o que espontaneamente nascer, e no segundo ano o que daí proceder. No terceiro ano, porém, semeai, e colhei, e plantai vinhas, e comei os seus frutos. O que escapou da casa de Judá e ficou de resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará fruto por cima. Porque de Jerusalém sairá o restante, do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isso. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá perante ela com escudo, nem há de levantar tranqueiras contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará. Mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade para livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Você está falando, vocês não vão fazer nada, vocês não vão jogar uma flecha aqui, com as centenas de milhares de soldados que vocês têm, não vai acontecer nada, porque eu defenderei esta cidade. Não era o poder deles, não era a força de Israel, não era a grande muralha que existia lá, não eram seus grandes generais a destra para a guerra, mas o Senhor estava defendendo o seu povo de milhares, centenas de milhares de soldados assírios, de um império poderoso. E claro que isto trouxe ainda mais ira a Senaqueribe, um rei poderoso. Como que eles vão falar isso contra a gente? E o texto termina aqui no capítulo falando: então naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu o arraial dos assírios, 185.000, e quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Retirou-se, pois, Senaqueribe, rei da Síria, e se foi, voltou e ficou em Nínive. Sucedeu que, estando ele a adorar na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram à espada e fugiram para a terra de Ararate, e Esarhadon, seu filho, reinou em seu lugar. Ora, há toda esta intimidação da parte de Senaqueribe. Ele fala: eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou invadir, como todos os outros povos, vai acontecer com vocês. Os deuses deles foram dominados, o Deus de vocês vai ser dominado também. Ezequias se prostra diante do Senhor, reconhece a sua impotência, pede ao Senhor: Senhor, nos protege, Senhor, nos defenda. E o Senhor o responde, e o Senhor os protege. Imagina aquela cena, aquele cerco em Jerusalém, centenas de milhares de soldados estão lá à noite. Quando acordam, aqueles que acordam veem quase 200.000 homens mortos. Imagina uma cena dessa, 200.000 pessoas mortas, cadáveres caídos no chão. É algo que nós dificilmente conseguiríamos imaginar, aquele montão de pessoas mortas ali. A Bíblia fala que Deus enviou o seu anjo, o anjo do Senhor veio e dizimou aqueles homens, e exterminou. Deus governa todas as coisas, Deus regula todas as coisas. Não é pelo nosso poder que as coisas acontecem, não é pela nossa sabedoria, pela nossa força, é o Senhor quem faz. Então não adianta a gente ficar falando: eu sou esperto para fazer isso, eu sou bom, eu sou forte, eu tenho saúde. Se Deus não estiver à frente, não adianta. Mas se eu reconhecer: Senhor, eu sou fraco, eu sou impotente, mas eu dependo do Senhor, eu vivo para o Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor, apesar das minhas limitações, apesar da minha condição precária, apesar de eu ser tão pecador assim, tão pequeno, tão miserável. O Senhor nos usa, porque Ele usa aquele que é fraco, aquele que reconhece a sua fraqueza. Ele demonstra a sua glória através da nossa fraqueza. O povo de Deus era fraco, mas Deus venceu por eles. Versículo 34 fala: eu defenderei esta cidade. Deus defende o seu povo, Deus cuida do seu povo, Deus protege o seu povo, Deus supre o seu povo.
assim que Deus age. É dessa forma. Deus age de formas ordinárias e extraordinárias. Deus poderia usar o povo para vencer a guerra? Poderia. Nós conhecemos a história de Gideão também. Não conhecemos? Gideão com 300 homens ele vence. Não é verdade? Deus usou homens, mas usou um pequeno grupo de homens para vencer a guerra. Como ele aqui não usa ninguém. Eu falei, eu vou defender. Aqueles homens morrem e o rei morre pela mão dos seus próprios filhos. Então Deus usa aquilo que Ele quer. Ele tem poder para usar aquilo que Ele quiser. Mas vamos seguir. O texto aqui então nos fala de que Deus, muito sábia e muito poderosamente, limita, regula e governa os atos pecaminosos em uma dispensação multiforme, atendendo aos santos desígnios de Deus. Mesmo assim, a pecaminosidade desses atos procede das criaturas e não de Deus, que, sendo muito santo e muito justo, não é e nem pode ser o autor do pecado e nem pode aprová-lo. Aqui há algo que você deve compreender, deve entender, porque a Escritura fala isso, você deve crer, mas às vezes a gente não consegue entrar na nossa mente finita. Falar, poxa, mas como assim? Deus governa todas as coisas, Deus limita, Deus regula, mas então Deus é responsável por tudo isso? Não. A Bíblia fala que Deus é soberano, que Ele governa todas as coisas, mas que você e eu somos responsáveis pelos nossos atos. A Bíblia em nenhum momento fala que Deus é responsável pelos nossos atos. Ele nos dá, sim, esta responsabilidade de responder pelos nossos atos. Deus não convive com o pecado, Deus não aprova o pecado, e nós somos responsáveis por ele. Vamos pegar alguns textos para falarmos sobre isso. Gênesis capítulo 50, versículo 20. O texto lá nos diz assim: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Então, José, aqui, esta é a história de José. José é mandado como escravo, é vendido pelos irmãos, jogado lá dentro daquele buraco. Os irmãos vendem ele lá, ele vai como escravo para o Egito. Acontece toda aquela situação, ele fica na casa do Potifar, é acusado de tentar estuprar a mulher dele, vai para a cadeia, depois está ali, ele revela o sonho e tal daquelas duas pessoas que estão com ele. O faraó tem um sonho lá e tal, e ninguém consegue decifrar esse sonho, então ele vai até o faraó, conta do sonho das vacas magras, das vacas gordas e tudo mais. Ele se torna governador do Egito. A grande fome lá na sua família, lá em Israel, os irmãos dele vão para o Egito para encontrar comida, toda aquela trama, toda aquela história que Deus mostra. José se revela a eles, toda uma história cumprida. Nós vamos contá-la aqui, que eles mandam buscar Benjamim e tudo mais. E aí ele fala aqui, vocês intentaram o mal contra mim, ou seja, a responsabilidade é de vocês, não é de Deus. Mas aquilo que vocês fizeram, o mal que vocês fizeram, cumpriu o plano de Deus. Porque Deus me traz para cá, através do pecado de vocês, eu me torno governador do Egito. Vocês vêm comprar comida aqui, e vocês vêm para cá para serem preservados e não morrerem de fome, e as promessas de Deus serem cumpridas, de nós sermos uma grande nação. Porque a grande nação que havia sido prometida era a família de José, que estava em formação, que estava crescendo. Se a família dele morre, aonde se cumpriria a promessa que Deus havia dado a Abraão? Deus cumpre esta promessa de Abraão em José, com tudo aquilo que acontece a ele. Vai para o Egito, escravo, preso e tudo mais. E ele fala,
vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem, para cumprir a aliança de Deus. Até aquilo que é um ato pecaminoso de uma pessoa, Deus usa para cumprir os planos dele, para abençoar os filhos de Deus, para preservar o povo de Deus, e mostra a sua fidelidade, a sua aliança. Então nós temos que ver, mesmo nas coisas mais terríveis, na corrupção no nosso país, na roubalheira, não precisa nem ser na corrupção no nosso país, na corrupção no nosso bairro, na roubalheira, nos bandidinhos que tem, Deus cumpre os seus planos através deles também. Você pode não saber como isso vai acontecer, mas Deus cumpre os seus planos. Em pessoas que possam te enganar, em pessoas que possam te magoar, em pessoas que possam te prejudicar, Deus cumpre seus planos através disso também. Não é só, olha como eu consegui algo bom, que bênção isso. Sim, maravilhoso, louve a Deus por isso. Mas aquilo de ruim, de desconfortável que acontece a nós, também serve para cumprir os planos de Deus. Também serve para honrar o nome de Deus. E talvez nesta vida a gente não vá nem saber como isso vai glorificar a Deus, mas vai glorificar e vai cumprir os planos de Deus. Então, Deus usa, inclusive, aquilo que o ser humano faz de mal para transformar em algo bom e cumprir o plano dele. Isaías, capítulo 10, versículo 5, vai falar novamente da Assíria, de como Deus trabalhava a Síria, que era um império poderoso, dominante, que entravam nas nações e enfraqueciam as nações, espalhavam as nações por toda a terra, acabando com a cultura, com a religiosidade que cada nação tinha. Eles iam espalhando e tornavam um sincretismo. Inclusive fizeram isso no Reino do Norte de Israel, tirando de Samaria o povo, espalhando o povo e ali tornando um povo misto em Samaria. Nós conhecemos. Isaías capítulo 10, do versículo 5 ao 16, diz assim: Ai da Assíria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia, contra o povo da minha indignação, e lhe dou ordens para que dele roube a presa, e lhe tome o despojo, e ponha para ser pisado os pés como a lama nas ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes, intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? E Samaria como Damasco? O meu poder atingiu o reino dos ídolos. Ainda que as imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e a seus ídolos, não farei igualmente Jerusalém e a seus ídolos? A Assíria se vangloriava do seu poder. E Deus aqui está falando: vocês são instrumento da minha ira. Vocês estão cumprindo os meus planos porque Israel é desobediente a Deus. E eu estou usando vocês para punirem Israel pela sua desobediência. Vocês se acham poderosos, mas vocês são meros instrumentos. Ele continua. Versículo 12: Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isso, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos como a um ninho, e como se ajuntam os ovos abandonados, assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não há pau. Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima como a queima de fogo. Ora, o texto aqui fala: os assírios eram arrogantes.
Os assírios achavam que eles eram alguma coisa. E Deus fala: vocês são como um machado. O machado se vangloria de algo. Está lá o lenhador cortando a lenha e o machado está lá: olha só como eu sou afiado, como eu sou forte, como eu corto a lenha. Acaso o machado consegue cortar sozinho a lenha? O serrote consegue cortar uma árvore sozinho? Deus está falando: vocês são instrumentos da minha ira contra o meu povo. Vocês não fazem nada se eu não quiser. Deus governa inclusive as nações ímpias para cumprir os seus planos. Deus governa aqueles que se acham os mais poderosos para cumprir os seus planos. Ele fala: e vocês serão dominados por outras nações. E vocês serão derrotados por outras nações. E vocês que se acham tão poderosos serão dominados. E perderão. E deixarão de ser um império. E sumirão desta terra. Deus cumpre os seus planos. Deus regula, limita, governa. Ele fala: ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. As nações ímpias também são instrumentos de Deus para cumprir os seus planos. Ainda mais um texto, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 16. Lá no finalzinho da Bíblia, pertinho já de Apocalipse, lá, da primeira carta de João. Vamos ter as 3 cartas dele, depois Judas. Capítulo 2, versículo 16. Diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O texto aqui está falando: o pecado em si não procede de Deus, procede do mundo. Deus regula, limita e governa o mundo apesar do pecado, com o pecado. Então Deus regula em certos momentos, Deus permite que aconteça em outros momentos, Deus restringe em outros momentos. Vocês imaginam se Deus não restringisse o pecado? Quantos nós não estaríamos vivos para contar a história? De repente, este mundo já teria acabado num grande explosão nuclear. Da maldade que o ser humano tem. Deus limita, Deus restringe, Deus permite que homens maus se levantem, como nós vimos aqui na história de Senaqueribe, depois vemos de Nabucodonosor, vemos de Alexandre, vamos ver Stalin, Lenin, Hitler. Todos esses homens são limitados, foram limitados por Deus, senão teriam destruído todo este mundo. E tantos outros que surgem ainda nos nossos dias. E tantas situações que nós temos na nossa cidade, de tanta violência, de tanto roubo, de tanto engano, de tanta mentira. De pessoas que de repente usaram de má fé para colocar produtos químicos em produtos que seriam danosos à saúde, em leite, por exemplo, e que foram descobertos. De carnes que foram adulteradas. De pessoas que fazem isso para ganhar dinheiro, e de que Deus, de certa forma, regula isso, porque certamente, se fosse deixado a seu bel prazer, muitos de nós já teríamos morrido por causa disso, a maioria de nós. Mas muitas vezes isso é descoberto, ou a lei, mesmo que com pessoas iníquas, inibe isso, mesmo que seja uma fiscalização, que às vezes ela é mais voltada para algo que leva uma propina por fora. Deus regula isso para que isso não aconteça, para que isso não chegue a um nível insustentável. Então Deus limita e governa essas coisas. De um carro, de um brinquedo que é inseguro, de um material escolar que é inseguro, que muitas vezes poderia ser feito, Deus limita isso também.
Isso procede do homem, procede da ganância do ser humano, procede da concupiscência, da soberba. Mas Deus limita e governa, né? Porque se você for pensar em tudo, você fala, não vou comprar isso, porque isso pode estar com tal coisa, isso pode estar com outra coisa, isso aconteceu tal coisa, isso aqui colocaram um produto tal, esse carro não é seguro, esse brinquedo foi feito isso. Não haveria possibilidade de nós teríamos já desaparecido da face da terra. Mas Deus soberanamente e graciosamente regula essas coisas. Texto de Tiago, capítulo 1, versículos 13 ao 15, para encerrarmos os nossos textos. Tiago 1, de 13 ao 15, do 13 ao 15. Diz assim: ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Então, este texto e o texto anterior nos fala que Deus, Ele não convive com o pecado, Ele não é o autor do pecado, a responsabilidade pelo pecado é nossa. Nós temos que compreender essas duas coisas: soberania de Deus, Deus conhece, decreta todas as coisas, mas a responsabilidade é nossa. A responsabilidade de tudo que acontece é nossa, porque senão nós vamos chegar a um fatalismo, a um determinismo do tipo, já que Deus decreta todas as coisas, Ele é responsável, eu vou fazer o que eu bem entender. Não, a Bíblia fala que eu sou responsável. A Bíblia fala que Herodes e Pôncio Pilatos, eles foram levantados para fazer aquilo que Deus havia predeterminado, mas a responsabilidade era de Herodes e de Pôncio Pilatos. Deus não tira a responsabilidade. Deus não tirou a responsabilidade de Judas. Deus não tirou a responsabilidade de Herodes. Deus não tirou a responsabilidade de homens que se voltaram contra Ele. Deus não tirou a responsabilidade de Adão, de Eva. Deus não tirou a responsabilidade de homens que afrontaram a sua palavra, que abandonaram a sua palavra, que blasfemaram contra Ele. A responsabilidade é sua. A responsabilidade é minha. Então você crê, você descansa na soberania de Deus, sabendo que o Senhor controla todas as coisas, o Senhor governa o universo. Eu creio no Senhor, que tudo que vai acontecer, mesmo que de mal, o Senhor está no controle de todas as coisas. Glória a Deus por isso. Mas eu também vivo diligentemente para o Senhor, porque a Bíblia fala que eu tenho que viver uma vida de santificação e honra ao Senhor, que eu tenho que obedecer a sua palavra, que eu tenho que orar ao Senhor, de que eu tenho que me voltar para o Senhor como Ezequias fez, orando ao Senhor. Senhor, olha o que está acontecendo, Senhor. O Senhor governa todas as coisas, mas a Bíblia fala que eu devo me voltar em oração para com o Senhor. O Senhor decreta todas as coisas, mas a Bíblia em nenhum momento fala que eu posso fazer o que eu bem entender, mas que Ele quer que eu viva uma vida de santificação, de obediência ao Senhor. Por mais que você não compreenda plenamente isso, mas se a Bíblia fala, você deve viver em obediência a Ele. Creia na sua soberania, creia no seu poder, creia nos seus decretos soberanos, mas reconheça também que você é responsável, que você não vai colocar, Deus, o Senhor decretou todas as coisas, então aconteceu porque é assim mesmo, é a sua vontade, eu vou fazer de qualquer jeito, eu não vou me esforçar, eu não vou orar, eu não vou evangelizar, eu não vou lutar pela minha família, eu não vou me esforçar na escola, porque se eu tirar uma nota ruim, foi porque o Senhor decretou que eu ia tirar 0 mesmo. Não, Ele fala que você é responsável. Eu não tenho um bom trabalho, então o Senhor decretou que eu não vou ter um bom trabalho. Deus usou o seu pecado. Você está assim por causa do seu pecado. A responsabilidade é sua. Então viva para o Senhor. Glorifique ao Senhor por aquilo que Ele é. Mas viva em obediência ao Senhor, em santificação e honra ao Senhor.
Vamos orar, irmãos, daí abrimos para as perguntas. Senhor Deus, louvamos a Ti pela Tua maravilhosa graça, pela Tua soberania, pelo Teu controle sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, por Senhor.